Falando de um incêndio que aconteceu na vegetação e de grandes proporções, tá? Com mais de 12 horas de combate a esse incêndio, consumiu quase 400 hectares às margens da MGC 455, em alguns pontos também ali da região do Clube Caça e Pesca, aqui em Berlândia. Olha essas imagens que foram feitas durante a madrugada. Uma devastação intensa, muito fogo. Os militares trabalharam muito, brigadistas também, muita gente envolvida. Na verdade, né, Clarice? Montaram uma verdadeira força-tarefa. Eu estou percebendo aqui que você está à margem da pista e vai atualizar para a gente. Ao clarear do dia, nós percebemos tão logo que foi uma área realmente muito grande consumida, e atualiza pra gente como é que tá esse trabalho. Os militares conseguiram combater esse incêndio e a natureza, minha amiga, sofrendo mais uma vez, né? Seja muito bem-vinda, boa tarde para você. Oi, Júnior, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham no Balanço Geral. Difícil a gente falar mais uma vez de incêndio, principalmente neste caso, Júnior. Nós estamos no local onde tudo aconteceu ontem à noite, viu? As margens da MGC 455, bem pertinho do quilômetro 7, do Caça e Pesca, bem conhecido, Caça e Pesca aqui bem conhecido na cidade de Uberlândia. A gente consegue perceber que o estrago foi grande. Cerca de 400 hectares de mata foram devastados e as equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio de outras equipes, tiveram cerca de 12 horas de trabalhos intensos para conseguirem controlar todas as chamas e ter noção, né, da intensidade e da dimensão desse estrago. Isso porque esse incêndio começou ontem à noite. Eles começaram a trabalhar e foram notificados no finzinho da tarde. Continuaram esses trabalhos durante a noite toda e terminaram, Júnior, só por volta de 2h30 da madrugada. Ou seja, foram muito trabalho necessário para que tudo isso pudesse ser contido e controlado. Além disso, a gente conversou com algumas pessoas aqui da região, conversamos também com o responsável pela equipe do Corpo de Bombeiros, o Sargento Moura. Pessoas disseram que tem suspeitas de que esse incêndio pode ter sido criminoso. Isso porque eles avistaram duas pessoas em uma caminhonete prata e suspeitaram que essas pessoas tenham sido as que começaram esse fogo aqui nesse local onde a gente está. Vamos ouvir o que eles disseram sobre essa suspeita e também sobre o início desse incêndio. A gente levou uma aeronave remotamente pilotada, uma RPA, que a gente chama de drone, todo mundo conhece como drone, e fizemos uma visualização de onde estavam essas chamas e para onde elas avançavam. Quando a gente chega no incêndio, a gente tem que ter uma visão geral do que está ocorrendo para traçar algumas estratégias de fazer o combate. Então, após a gente definir, né, como faria, solicitar apoio, né, de maquinário, de pessoal também, o Exército Brasileiro enviou para a gente 2 caminhões e uma caminhonete, 10 militares. Isso foi fundamental para a gente ter mais militares no terreno e conseguir fazer tanto o acesso por terra quanto esse deslocamento com viaturas, para a gente fazer os combates. Então, após a gente fazer o combate, chegou no período noturno, fomos abordados por um indivíduo que falou: olha, deparei com um veículo, uma caminhonete, cor prata, com 2 indivíduos que eles colocaram fogo e evadiram do local. Suspeita-se que foram eles, porque eles pararam a caminhonete, entraram na mata. Após essa pessoa que estava lá perto ir até eles perguntar se precisava de ajuda, eles saíram, desabalar da carreira, entraram na caminhonete e saíram em alta velocidade. E posteriormente a esse fato, o fogo começou no local que eles estavam. Então, tem-se uma suspeita que foi colocado nessa localidade. Essas partes de investigação, ela fica mais pela polícia, né? Técnica. O pessoal ontem que estava lá, né? Queria agradecer aí o capitão Afonso, da Defesa Civil. Ele pegou essa informação lá tem uma câmera em uma localidade lá. Ele ficou de fazer o levantamento e repassar para a PM para ver se eles conseguiam alguma informação sobre esse veículo. E esses militares também, Júnior, informaram que esse incêndio começou a ser visualizado ali pelo bairro Shopping Park. Obviamente, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e veio para cá por volta de 1h30 da tarde, ou seja, mais cedo ainda do que o previsto. Eles ficaram aqui até as 2h30 da manhã.
só porque ontem à tarde começou a ventar bastante. No finzinho da noite teve precipitação de chuva em diversos bairros aqui da cidade de Uberlândia. A gente sabe que a chuva é muito bem-vinda nesses casos de incêndio, ajuda bastante. Mas o vento, nesse caso, atrapalhou um pouco a ação dessa equipe, porque ajudou a espalhar essas chamas com muito mais facilidade. O que dificultou, claro, o trabalho da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e também de militares que estiveram aqui para tentar fazer o controle dessas chamas. E é isso que o sargento vai falar com a gente agora, sobre a dificuldade de trabalhar e de lidar com o fogo quando se tem muito vento. Quando o vento muda de direção, as chamas elas deslocam para outros locais. Até o terreno que a gente estava, né? A gente deparou com locais onde havia lama, havia um terreno onde a gente pisava, afundava até na altura do joelho, ou até na altura da cintura. Então isso dificultava com que a gente chegasse para combater. Então nós tivemos que retirar a tropa e deslocar para outro local. E quando o vento muda, traz um risco para nós, porque como tem uma mata muito alta e bem propícia de pegar fogo, rápido e fácil, nós podemos ficar cercados e sofrer queimaduras. Então a todo momento a gente tinha que definir uma rota de fuga, recuar, mudar de estratégia para fazer o combate. Porém, com essa mudança de vento, ele dificulta bastante. E esse incêndio foi visto por diversas pessoas de diferentes bairros aqui da cidade de Uberlândia, Júnior. Eu vou dizer que eu senti isso até na minha casa, fuligem entrando na minha residência e fica até bem distante daqui. Então, obviamente, assustou muitos moradores que passam por aqui e muitas pessoas que passam por essa rodovia, a MGC 455. Por conta disso, claro, a Defesa Civil precisou interditar essa rodovia para garantir a segurança de todas as pessoas que passam por aqui, dos motoristas. Depois disso, do fogo controlado, a rodovia foi totalmente liberada. E ele falou com a nossa equipe também um pouquinho sobre esse trabalho e principalmente sobre a devastação que esse incêndio provocou. Cerca de 500 mil hectares foram totalmente queimados por conta desse incêndio de ontem. Vamos acompanhar. A área total lá, segundo a gente estava fazendo o levantamento, são 132 alqueires. A área que foi queimada, nós utilizaremos algumas ferramentas tecnológicas, né, com leitura via satélite, para aferir, né, a quantidade correta que foi queimada. Mas estima-se, tanto pela experiência das equipes, tanto pelo responsável pelo parque, que estava lá acompanhando todo o trabalho conosco, que foi de 50 a 70 hectares, que vai dar aí, né, de 500 a 700 mil metros quadrados, se a gente fazer uma conversão. É uma área muito grande. Então, assim, a degradação ambiental ela é muito grande. As pessoas não entendem o que é um fogo que ele vai destruir, né, uma mata que vai destruir ali os animais e que isso vai fazer falta para a gente. E é obviamente algo que chama a atenção quando a gente olha, né? Nossa equipe de jornalismo da TV Paranaíba entrou em contato com o Clube Caça e Pesca para ouvir o posicionamento deles sobre esse incidente, mas até agora a gente não ouviu nenhuma resposta. Obviamente a gente está aberto para ouvir o direcionamento sobre eles. E agora eu queria mostrar para a gente, para o pessoal de casa, como está a situação nesse momento. Vou pedir para o nosso cinegrafista Gaspar Gonçalves mostrar um pouquinho do que a gente vê. Quem passa aqui pela MGC 455 vai poder ter uma dimensão melhor de como ficou essa mata, a região próxima desse clube, depois desse acidente, desse fogo que começou na noite de ontem, foi até a madrugada de hoje. A gente consegue perceber a devastação, muita cinza, o preto no chão se misturando com a cinza. E é triste, eu vou te dizer, viu, Júnior? É muito triste a gente ver essa devastação e essa queimada tão forte. O cheiro de fumaça ainda é forte, mesmo depois de horas, né, do Corpo de Bombeiros, junto com toda a equipe que auxiliou da Defesa Civil, de militares, terem controlado essas chamas. A gente ainda percebe um pouquinho o chão quente, essa parte de pastagem ainda quente, a terra quente, mas mesmo assim a gente ainda consegue perceber o cheiro da fumaça horas depois. A gente ainda vê também, Júnior, alguns pássaros relutando para tentar entender onde vai ser a nova moradia deles, já que muitas árvores foram queimadas. A gente percebe a copa, a parte de cima dessas árvores, algumas verdes, tentando se manter de pé, mas a gente sabe que isso não dura muito tempo,
por conta desse estrago. Então a gente mostra um pouquinho dessa realidade, dessa dimensão da devastação que, infelizmente, dessa parte verde que foi perdida por conta desse incêndio aqui na MGC 455. Júnior. Exatamente. E a gente vê com muita tristeza, né, esse cenário de devastação. Vocês estão vendo ali a natureza ainda resistindo a esses incêndios aqui na nossa região do Triângulo Mineiro. Não sei se vocês vão conseguir colocar aqui, ó, vê se consegue colocar na 3 aqui, ó, o mapa aqui. Eu estou vendo ao vivo aqui a situação do INPE, que é o Instituto Nacional, que acompanha essa queimada no Brasil inteiro. Estado de Minas Gerais, olha como é que está o estado de Minas Gerais, olha a situação, gente. Realmente é uma tristeza aí, ó, estou vendo aqui ao vivo. E essa queimada de Uberlândia, inclusive, já está lá, já está sendo registrado nessas circunstâncias. Vocês estão acompanhando aí, a natureza resistindo a essa situação triste. 12 horas de muito trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros. A natureza resiste a essas queimadas na nossa região. Triste.